canal Abelhas de Macatinga, sou Gilvan. Ciências da natureza. O que se entende por ciências da natureza? É que no passado só havia chamado ciências naturais. Se você voltar ao século XIX, talvez ainda já se falasse na física, mas biologia e química ninguém tratava disso. Tanto que os conhecimentos, como a fundamentação, a criação, do ponto de vista teórico e prático de ciências, isso começa no final do século XIX, segunda metade para cá, ou seja, 1850, 60, que começa a fundamentar. No caso da biologia, com os trabalhos, principalmente de Darwin, logo depois com os trabalhos de Mendel. Se for pensar na química, com aquela, vamos pensar toda a teoria atômica, começa com Dalton perpassa por Thomson, tem outros também, mais Thomson, Rutherford e Bohr. Esses quatro, tem mais, claro, depois, mas esses quatro é basicamente, se quer entender a teoria atômica, leia os quatro, inclusive a denominação do Dalton, John Dalton. No caso da biologia, ela vai aumentando-se, até cada dia melhora, mas quando eu acho que ela cresce muito com o evento da microscopia eletrônica, isso no século passado, século XX, e com a descoberta do DNA na meados do século passado, com alguns outros eventos, fenômenos, isso aumenta demais. Tá? A química também, com vários procedimentos, atualmente com a química quântica, não tão atualmente, mas também já no século XX, com produção de elementos químicos artificiais, entre outros conhecimentos, aumenta. Por que eu estou falando isso? E aqui eu sou muito tranquilo com críticas, não tenho medo de críticas. E críticas, o que é uma crítica? Uma crítica é quando você olha para algo que você não concorda, que eu sou crítico, e sou crítico mesmo. Você olha para algo e diz, olha, isso não está adequado, isso não é legal, isso pode ser melhorado. E é da crítica que nascem muitas coisas. Então, eu não tenho medo de críticas. Mas quando alguém vem dizendo críticas e diz, fulano de tal tem um currículo, é que eu vou me basear no Brasil, não estou na Alemanha, não estou na Inglaterra, nem Estados Unidos da América. Estou no Brasil. Se a gente olha para o Brasil, tem lá onde as pessoas produzem, no caso eles formam o currículo Lattes. Esse Lattes vem de César Lattes, foi um físico brasileiro, que era para ter sido Prêmio Nobel da Paz, em homenagem a ele, não foi, que é uma questão muito séria, eu acho que é eu diria que injustiça dentro da ciência, a gente está falando de ciência, e aí você fala, um grande cientista, você olha lá o Lattes dele, tem não sei quantas coisas, claro, não quer dizer que não seja, mas não é só aquilo ali não, porque eu vou falar aqui, já a gente está falando de ciência da natureza, no canal a gente trata de ciência, está trabalhando com, teoricamente, não é um canal científico, tem que deixar isso nem na prática, nem na teoria, mas é um canal que sempre está abordando as ciências. Então, todas essas grandes figuras que contribuíram muito para as ciências da natureza, e da natureza porque vem da natureza, que é a observação da natureza. Eu diria que foi o Darwin, vou falar não só dois, Darwin, Mendel e Einstein. O Charles Robert Darwin, o Gregor Mendel e o Albert Einstein são três grandes cientistas que contribuíram demais para a ciência da natureza. O Darwin e o Mendel para a biologia e o Einstein para a física. Então, se a gente olhasse, fosse no Lattes, fosse no Brasil, se a referência fosse o Lattes, então, esses três cidadãos, ícones da ciência, não seriam cientistas. Não seria nada. Porque se a gente pegar o caso do Darwin, ele escreveu alguns livros, fez a volta ao mundo de um navio, o Beagle, ele publicou o livro A Origem das Espécies de Seleção Natural, escreveu alguns textos, inclusive textos para revistas, ou no caso, para a Sociedade Britânica de Ciência, a Linneo, a Royal Society, Linneo, fez para outras, mas ali não era publicação na Nature, lá no caso, na Inglaterra.
Não tinha esse tipo de coisa. Ele escreveu livros sobre a evolução humana, escreveu livros sobre zoologia, mas não era aquele livro impactante, em tese, observação, botânica e geologia, que também fez essas observações. Então, dentro da consideração, não seria cientista. Não orientou ninguém, não orientou mestrando nem doutorando. Pegar o caso de Mendel, também não. Nem tem lá, tem o material dele, tem as publicações, as coisas dele, mas não é publicação em revista científica. Não. O nome dele é referência, é citado nas publicações de outros cientistas, mas dele mesmo não, na parte de genética. Ele pegar em Einstein não tem publicações. Escreveu livros, teoria da relatividade. O Albert Einstein orientou uma pessoa no doutorado, era doutorado, mas a pessoa, essa orientação, até onde se sabe, foi até a metade, a pessoa desistiu, porque não aguentou. Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque o cara vinha agora dizer que eu não sei de nada, não estou dizendo isso, nunca disse para ninguém, você não precisa dizer nada para ninguém, você precisa mostrar, apresentar. Porque eu não tenho um currículo, porque eu não publiquei na Nature nem na Science, pois eu conheço pessoas, vou dar alguns exemplos de coisas que é aberração. Como exemplo, a pessoa que publicou lá na Nature, e quando eu questionei se DNA, se genética e genoma era a mesma coisa, disse que sim. Essa pessoa disse. Escreveu mais, foi até além. Escreveu. Perguntei pelo WhatsApp, porque eu estava questionando um ponto, porque foi uma discussão, e era uma discussão relacionada à taxonomia, e a pessoa disse que era, e não é. Então mostrou um desconhecimento se a pessoa é especialista, é biólogo, que é uma vergonha. Vergonha alheia, né? Porque isso é primário. É primário, tão primário. Eu, às vezes, estou orientando meus filhos em algumas situações, eu estava dizendo para eles, cuidado para não fazer o discurso, alguns dentro da genética, que genética, DNA e genoma é a mesma coisa. E eu digo que não. E por que não é? Porque nós não temos o mesmo DNA. Eu não tenho o DNA do meu irmão, de um dos irmãos. Nenhum. A não ser que a gente fosse irmão, só a condição, irmão univitelino. Que esse univitelino é porque houve a fecundação e esse embrião lá no início, o zigoto, ele se dividiu, formou dois organismos iguais. Genética. Eu não tenho a genética do meu irmão. Agora nós temos o mesmo genoma. A espécie humana tem o mesmo genoma, não tem especiação, não tem diferença. E foi justamente por conta de uma parte da taxonomia essa pessoa saiu com isso. A outra é que publicou na Science, essa outra pessoa, e está errado. Por que está errado? Porque ele disse algumas aberrações, coisa básica, não pode falar. A aberração foi que a abelha nativa é mais sensível do que a abelha africanizada. Não, as africanizadas aqui elas são invasoras, mas elas não são mais... primeiro que usou algo que não é conceitual. Mas arbitrário é. Arbitrário foi o homem que definiu, mas não pode ser falado, não pode ser de qualquer jeito. Não cada um, não existe essa regra, cada um ia falar do jeito que vem a telha. E não é assim. Disso é ponto que as abelhas africanizadas, que chama Lápis mellifera, porque não é Lápis mellifera, eu digo porque não é. Chama o melhor cientista, eu discuto qualquer um e mostro com razão, com propriedade, com qualidade, que não é. Não pode receber essa grafia. Não pode. E tem a justificativa, eu faço os comparativos, no caso dentro da parte do ramo da biologia, que é a taxonomia. Então, quando a pessoa disse que ela é mais resistente, que ela é adaptada, falou burrice. Tem que chegar aqui e dizer para vocês. Mas Giovanni está sendo agressivo. Não estou sendo agressivo. Falou burrice por conta de quê? Não é adaptada. A adaptação é por evolução. Ela é aclimatada. As abelhas do gênero Apis dentro do Brasil, não só no Brasil, na América, todo o continente americano, também assim na Oceania, elas são aclimatadas. Porque adaptado é o organismo que está aqui. Adaptação é evolutiva, aclimatação é humana, é um processo humano. Elas são invasoras, que é outra questão. Então, por isso e por outros motivos, eu fico dizendo que não é publicar na revista tal lá, top, como ele fala,
Ah, é bom publicar? É o sonho da maioria que escreve, que estão nesse universo? Sim. Foi igual eu respondi lá para meu aluno, na maior tranquilidade. Gilvan, eu olhei teu Lattes. Teu Lattes não tem muita publicação. Digo, claro que não. Que eu fiz uma escolha, eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou trabalhar e me manter, ou ir publicar e passar fome e matar meus filhos de fome. Foi assim que eu respondi, na maior tranquilidade, até rindo. Para o aluno, digo, olha, não dava para mim ficar escrevendo. Por que não dava? Ah, mas tem gente que escreve. Não, não é só escrever. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma demanda, eu tenho que dar resposta ao meu trabalho. Então não dava para fazer isso. Então dizendo para vocês que... E aí pegando a informação que eu passei lá no início, do ponto de vista do que a gente tem, os 3 não seriam cientistas. Nem o Darwin, nem o Mendel, nem o Einstein. Porque não tem essas publicações, porque não tem lá equivalente lá fora na Inglaterra, na Áustria, no caso do Mendel, no caso da Inglaterra para o Darwin, o Einstein. Lá não tem um currículo Lattes, mas tem algo equivalente. E lá, se fosse transpondo para o Brasil, eles não teriam publicações, não estava na Nature, lá, no caso de Inglaterra, não estaria na Science, no caso norte-americano. Eles são citados em documento de pesquisadores, mas não por conta do que eles fizeram, mas não que eles tivessem publicações. Não orientaram ninguém, não deram aula em universidade, a aula que eu estou falando. Professor catedrático, tinha chegado nível de ser professor catedrático. Então, para deixar isso bem claro para vocês, que às vezes, por isso, tutorial Ciências da Natureza desse vídeo, cuidado com as afirmações, que não é ter um currículo bonito, que quer dizer que o cara tenha competência, porque essas aberrações que eu falei, isso são de pessoas que têm publicações nessas revistas citadas, que são consideradas top no planeta, revista científica. Estamos falando aqui de revista de fofoca, revista de, sei lá, de cotidiano, não, estamos falando de revista científica. Então fique bem claro para vocês que isso é uma coisa que tem que ser pensada. E aqui, já que estamos aqui nesse debate, eu peço para você dar uma paradinha, acertar o dedo no like, compartilhar esse vídeo, assinar o canal quem não é assinante e balançar o sino para receber os nossos conteúdos. Então é isso, meus amigos. Deixando isso bem claro, minha joinha aqui, não é ter um currículo, não é publicar lá na Nature inglesa, a revista científica, ou na Science norte-americana, que isso vai conferir ao indivíduo que ele é um bom, que ele é um competente, que ele é um cientista, não. Porque os 3 que eu falei não publicaram nessa revista, até onde eu sei. Só olhar lá a biografia de cada um, que é disponível, isso é público, olha lá que não tem. Então eu fecho por aqui, agradecendo a você que teve essa paciência, pense nisso, meu contato está aqui, e você querendo questionar abaixo, faça, fica à vontade, e querendo pegar alguma informação, dizendo para todo mundo que eu não sou cientista, que ficou aqui bem claro, bem definido no vídeo, não sou cientista, não estou nesse campo. Agora sou um bom observador, não cometeria esses erros gravíssimos. E detalhe, isso foi dito dentro de academias, que é mais grave ainda, ou seja, dentro de universidades, que é mais grave ainda, e foi dito para muita gente que tem uma influência, um peso enorme. Uma coisa é Gilvan, que não tem esse peso, falar. Outra coisa é uma pessoa defender isso dentro da academia, a influência de informação de pessoas que estão em formação ou de graduação ou de pós-graduação. Pessoas que estão fazendo graduação na parte de natureza, ou pessoas que estão fazendo formação continuada, que é o mestrado, doutorado e o pós-doutorado. Aí complica, aí embola o meio de campo. Dito isso, a gente fecha por aqui.